Boa noite para mais um dia do Clube de Mães. Maria Celeste, boa noite. Começando agora para mais uma aula do nosso Clube de Mães e hoje nós vamos falar sobre mau comportamento e quais as crenças equivocadas que as crianças constroem acerca do nosso comportamento e das respostas que ela tem a partir dos comportamentos que nós damos a elas. Então, vou colocar aqui. Maria Celeste vai chamando aí o pessoal, me ajudando a convidar. O que é mau comportamento? E quais as crenças equivocadas? Vamos chamar aqui, pessoal para vindo. Quem for entrando, me ajuda a chamar, por favor. Pra gente bater um papo bem gostoso. Esperar o pessoal ir chegando e entrando. Eu gosto sempre de colocar uma musiquinha, mas hoje eu acabei esquecendo aqui. Ei, Tati, boa noite. Fabrícia, as mamães que sempre estão aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre mau comportamento, novamente, dar continuidade a semana passada, só que a gente vai entrar um pouquinho nos objetivos equivocados ou crenças equivocadas que as crianças constroem acerca da nossa resposta em relação ao mau comportamento delas, hein? Tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Elisandra, boa noite. Gente, hoje eu tô morta de cansaço. Chega final de semana, a gente quer fazer tudo que a gente não consegue durante a semana, né? Ao invés de a gente descansar, a gente fica pior, né? Assim, eu sou desse jeito, eu viro um flash no final de semana. Quero colocar tudo em dia. Claro que não dá tempo, né? Então chega na segunda, eu tô exausta. Geralmente as segundas são sempre bem exauridas. Ai, por mim aqui. Adoro ir pra cozinha com Augusto, adoro receber meu pai, minha mãe aqui, ou alguma irmã. E nessa pandemia, né? Então a gente fez um núcleozinho na família e só assim que a gente encontra. Não tem como a gente abrir espaço, né? Como é que vocês estão aí? Vamos esperar o pessoal ir chegando. Hoje tá todo mundo de preguiça, ó. Gabriela, boa noite. Ei, Flávia, boa noite. Esperar o pessoal ir chegando, a gente vai bater um papo aqui. Cadê? Onde que eu coloquei aqui o título? Ah, vou me fixar. Fixar comentário. Ih, tá errado. Deixa eu digitar de novo. O que é mau comportamento, nós vamos falar hoje. E quais os objetivos, vou colocar crenças, né? Quais as crenças equivocadas, tá? Que as crianças constroem acerca das nossas respostas em relação ao comportamento delas. Hoje a aula é super importante. Não é um tema muito fácil de entender, mas é um tema extremamente importante. E só da gente entender o que é o mau comportamento, vocês vão ver, né, o que realmente é o mau comportamento, porque semana passada eu falei muito disso, né? Da gente se perguntar, da gente se questionar, né? O que a criança tá querendo nos trazer e nos dizer diante de um mau comportamento. Né? O que aquele mau comportamento tem a ver conosco, tem a ver com as nossas reações. Então, semana passada nós chegamos até esse ponto. E desse ponto em diante, nós vamos falar hoje.
Além do que ela tá querendo, hoje nós vamos entender o que realmente ela tá querendo nos dizer, o que ela nos diz, né? A Danusa tá aí, boa noite. Então, eu acho que eu vou começar hoje. O pessoal já tá com preguicinha, ó, tá igual eu. Só 3 pessoas aqui por enquanto. Vamos lá, né? Então, o que eu queria trazer pra vocês? Quem entrar lá no grupo, não sei se vocês já estão no grupo. Quem tiver lá no grupo, eu vou partilhar. A Flávia, eu sei que tá, a Gabriela, não tenho certeza. Eu vou partilhar o mapa mental, tá? Lá da aula 3, mapa mental da aula 3, vai lá. Então, eu tô fazendo um mapa mental de todas as aulas e a gente vai ter oportunidade de fazer trocas, tá? Eu sempre abro lá o grupo pra gente poder fazer trocas, discutir perguntas. Então, se você não tá no grupo, vai pra lá, que é o grupo de Clube de Mães. Eu tenho outro grupo de Clube de Mães que tem mais de 200 pessoas, está cheio. E elas são super ativas, uma gracinha. Então, vamos conversar, né? Vamos começar o nosso bate-papo. Meninas, chama aí no aviãozinho, naquela setinha. Convida aí alguém pra vir. Ei, Vânia, coisa boa você por aqui. Hoje nós vamos falar sobre o mau comportamento e as crenças equivocadas. Bacana você estar aqui. Essa aula eu dei pra vocês. Dei não, né? Falei um pouquinho na mentoria, na última encontro da mentoria, né? Pra finalizar a mentoria. E é bom que você tá aqui hoje, porque você vai entender melhor, que nós vamos falar só sobre isso. Depois eu fiquei pensando que eu vou colocar uma aula hoje, sabe? Uma aula sobre esse tema específico só na mentoria, que eu acho que é importante a gente trabalhar ela. Pois é, coisa boa que você tá aqui hoje. Muito bom isso. Então, chama aí o pessoal nessa setinha. Aí, Bela, boa noite. Que bom que você tá aqui. Adorando ver sua participação. Nessa setinha aí embaixo, tipo um aviãozinho, uma setinha, convida aí no seu direct algumas amigas para vir para cá, para também receber esse conteúdo, para entrar para o nosso grupo de Clube de Mães e ter acesso restrito, né? Às perguntas, às dúvidas e ter acesso ao nosso mapa mental, que hoje é a 3ª aula do nosso. Vou estar disponibilizando lá o nosso mapa mental. Já ouvi sobre isso hoje em outro curso. Você já falou, mas nunca é demais. Que coisa boa. Depois você me conta lá qual curso que você tá fazendo, tá? Boa noite, Elisângela. Que bom que você tá aqui. Tá lá no nosso grupo, Elisângela, do Clube de Mães. Eu tô partilhando lá um mapa mental. Bela, você não tá nesse grupo do Clube de Mães, tá? Eu tô partilhando lá um mapa mental de todas as aulas, tá? Então, se vocês quiserem um mapa mental, ter acesso a ele, tem que entrar lá no grupo que tá lá no link da bio, na minha bio. Então, o que acontece? Jenny Nelson traz pra gente que pra gente entender, né, o mau comportamento e saber sobre o mau comportamento, nós temos que responsabilizar-se por ele, junto com a criança. E responsabilizar sem culpa e sem vergonha, né? Porque às vezes a gente quando a gente se responsabiliza ou quando a gente olha, né, para aquele mau comportamento ou para aquela criança, quando a gente começa a ter essa abertura de consciência, a gente começa a se sentir culpada. Por que eu fiz? Eu não devia ter feito, eu não devia ser dessa forma. Então, isso traz, né, o sentimento de culpa e de vergonha. E não é sobre essa responsabilidade que a Jane tá falando pra gente, né? É pra gente olhar, entender e se responsabilizar. O grupo é um grupo do Clube de Mães, tá no meu link da bio, Bela. Tá lá na bio, depois você entra na bio, que vai te levar direto lá pro grupo, tá? Que lá tô dando acesso ao mapa mental, é o resumo, né? É o mapa mental mesmo, que pra vocês terem esse trabalho, né, depois. Saberem o que a gente falou hoje. É bem bacana. A Vânia tá falando aqui, da Aline Padovani, adoro ela. Sobre alimentação, né? Ela é ótima mesmo. Várias pessoas já fizeram. Caí e voltei. Então, e aí quando a Jane fala pra gente, né, que é a autora do livro, ela fala quando a gente começa a se responsabilizar e a gente começa a abrir para essa consciência, esse caminho é libertador.
E esse sentimento é o mesmo que eu tenho, que eu tive, né, há 2 anos atrás, quando eu me certifiquei em disciplina positiva, que é bem recente, não é tão... 2 anos e meio. Não é tão... o meu caminho, né, na disciplina positiva, ele é bem curto ainda, né? Não é um caminho tão longo assim, mas foi algo, como eu já tenho um acesso e um caminho bem longo na psicologia, foi algo que trouxe esse despertar, essa consciência muito mais efetiva para mim, sabe? E eu me senti libertada, assim, nesse momento, não só em relação... Eu fui para poder entender as reações do Augusto, mas quando eu cheguei lá, eu deparei com muito mais coisas, né, e muito mais profundidades com questões minhas. E é isso que ela traz sobre o mau comportamento. Boa noite, Olivia. Quando ela fala do mau comportamento, né, ela fala pra gente nos incluir nesse mau comportamento, porque a gente faz parte dessa equação. Se a gente pensa numa equação matemática, não existe equação matemática com um número, né? É uma equação, ela tem que ter outros números, outros componentes para ela ser uma equação, senão ela não é equação, concorda? Então ela coloca isso, fala isso pra gente, que nós, enquanto pais, mãe, o pai, né, o educador ou professor, a gente tem que pensar que a gente faz parte dessa equação e que a gente está ali nesse lugar junto à criança de responsabilidade, né? E é importante quando a gente se percebe nessa equação de forma responsável, porque a gente passa a fazer alguma coisa para mudar, né? Para mudar a nossa parte em relação à criança. Porque às vezes quando a gente está diante do mau comportamento, a gente só pensa o seguinte: esse menino não me atende, esse menino não me escuta, esse menino é chato, esse menino é desobediente. Então tudo é criança, é a criança, é a criança. E quando a gente se responsabiliza e abre para essa consciência, a gente fala, opa, é algo da criança, tá? É algo da criança que eu vou ter que entender. Mas o que cabe aí a mim? O que é nessa relação que tem a ver comigo, que tá dizendo sobre mim, sobre o meu comportamento, sobre a minha relação até comigo, sobre os meus sentimentos? Então, por isso que a gente faz parte dessa equação. A criança, ela não existe sem a mãe, né? Sem os pais, somente sem a mãe aí, né? Entre aspas, porque essa mãe pode ser várias, né? Essa função de mãe. Mas se a criança não existe sem essa função, né? Ou sem essas funções paternas e maternas, então a gente tem que se colocar nessa equação, literalmente. E responsabilizar é se libertar. Se responsabilizar não é a gente ficar naquele lugar de se sentindo culpada, sufocada, sentindo mal, envergonhada, ridicularizada, porque às vezes a gente se sente ridicularizada diante das pessoas, e não é isso. Quando a gente se responsabiliza, a gente sabe do nosso lugar e do nosso papel. Então, a Jenny Nelson fala, então o que é um mau comportamento, né? Ela vem trazer 4 questões pra gente pensar. Ela adora o 4 e adora o R. Ela vem trazer 4 questões pra gente pensar o mau comportamento. Então, primeiro, ela fala que quando a gente está diante do mau comportamento, a gente tem que pensar na falta de conhecimento. O que eu conheço sobre esse comportamento? O que eu conheço sobre essa criança? O que eu conheço sobre mim em relação a essa criança? Primeiro ponto. Segundo ponto, a falta de consciência, que é bem parecida, né? Qual que é o conhecimento que eu tenho? Qual que é a consciência que eu tenho em relação ao meu papel, à minha função na educação dessa criança? O terceiro ponto, a ausência de habilidades da criança, né? Quais são as habilidades que a criança já adquiriu? Quais são as habilidades que ela ainda não adquiriu, que ela ainda não consegue? E quarto ponto, comportamentos adequados ao desenvolvimento. Então, quais são os comportamentos que são adequados àquela idade, àquele desenvolvimento, àquela fase? Isso ela traz no geral, porque a gente está falando de algo bem amplo, a gente não está falando de algo delimitado, né? É claro que para a gente entender o comportamento do filho da Cris, a gente vai ter que detalhar aquela relação, a gente vai ter que fazer uma anamnese, uma investigação, né? Um atendimento mais ali focado para a gente entender as peculiaridades,
né? O que que é significativo para aquela família, né? Então, quando ela traz, assim, ela tá trazendo no geral pra gente entender esse mau comportamento. Então, o mau comportamento são essas 4, diante do mau comportamento, a gente tem que pensar nessas 4 possibilidades, né? Falta de conhecimento, falta de consciência, ausência de habilidade da criança e o quarto, quais são os comportamentos adequados daquela idade. Então, gente, por que ela coloca o primeiro? Falta de conhecimento. Porque a gente desconhece sobre educação, a gente desconhece sobre desenvolvimento infantil, a gente desconhece sobre uma série de coisas que a criança vivencia e que a gente não tem resposta, que a gente não sabe, que a gente terceiriza, tá? Então acontece muito isso. E aí o que acontece? Por falta de conhecimento, a gente olha para aquele comportamento achando que é um mau comportamento ou um comportamento inadequado àquela idade. Mas isso talvez tem mais a ver conosco do que com a criança. Por quê? A maioria das vezes as crianças estão tentando ser crianças. Elas estão tendo comportamento do ponto de vista infantil. São comportamentos infantis, comportamentos da criança própria, né? Da própria criança, da própria natureza do ser humano infantil. E aí o que acontece é que a gente passa a exigir uma cobrança, né? Porque o mau comportamento, ou aquele comportamento, se a gente for pensar que o mau comportamento, ou aquele comportamento que a criança tem e que nos irrita, né? Ele nos convida, o comportamento, né, desafiador, ele nos convida, primeiro, a usar o nosso cérebro reptiliano, que é aquele cérebro, né, de um réptil, que ele não pensa, ele só age, ou ele entra em luta, ou ele foge. Então, quando a gente está diante da criança e que a gente fala alguma coisa, que a criança não nos escuta, a gente tende a agir dessa forma. Segundo, a gente entra na disputa de poder. Terceiro, a gente desiste. E quarto, a gente tem uma comunicação ineficaz. A gente não sabe comunicar com as crianças, a gente não entende essa comunicação. Eu sempre falo nas minhas mentorias sobre o movimento que eu criei, né? Que é o movimento Fale a Língua do Seu Filho. Tá aqui, coisa de batom. Movimento Fale a Língua do Seu Filho. Por que que eu falo desse movimento, gente? Porque falar a língua da criança, falar a língua do nosso filho é entender, é conhecer. E não é só conhecer sobre desenvolvimento infantil, não. É conhecer sobre aquela criança específica. É conhecer sobre as minhas reações. Então, quando eu penso no mau comportamento, o que que ele nos convida? O que que ele é? O que que ele nos convida? Eu estou falando o seguinte: quanto mais a gente entende sobre o comportamento da criança e o nosso comportamento diante das coisas, mais eficaz nós seremos. Mais diretamente a gente vai ter um resultado, tá? Porque se a gente não dá conta disso, a gente não vai ter resultado. Não é a pediatra, não é a Bruna, não é a Jane Nelson, que é a autora do livro, tá? Não é ninguém que sabe sobre aquela criança, é você, o conhecimento está com você que é mãe. O que acontece é que a gente distancia desse conhecimento, né? O que que a gente faz? O que que eu faço? O que que a Jane Nelson faz? O que que as pediatras fazem? O que que as pessoas que estão envolvidas com as crianças fazem? Elas contribuem, né? O que que eu estou fazendo aqui? A gente contribui com esse conhecimento para que você, enquanto mãe, seja empoderada na sua relação dentro da sua casa com o seu filho, né, com as suas crianças, que aquele professor que está em sala de aula, ele se empodere daquilo que ele pode em relação àquelas crianças. É isso que a gente faz. A gente faz essa via de acesso para vocês, né? Mas quem sabe do seu filho, da sua filha, é você. Mais ninguém sabe, né? E é você que me dá o acesso para te ajudar a entender, inclusive, o que está acontecendo. Porque geralmente quando a gente está emocionalmente confusa, a gente não consegue ter esse entendimento da reação da criança e da nossa reação. A gente entra na panela de pressão, naquele turbilhão, né, de coisas, e a gente não consegue fazer essa separação. Por isso que também a gente precisa de ajuda. E aí, ela vem colocar pra gente também ela vem falar que as crianças, elas não estão conscientes, né? Elas não são conscientes
do comportamento que elas têm. Por exemplo, se você perguntar a uma criança, depois que ela se comportou mal, por que ela agiu daquela forma, ela não vai saber te dar uma resposta. Ou então, às vezes eu já perguntei aqui para Augusto, sabe? Ele fala assim para mim, ah, mamãe, porque, sei lá, ele dá uma resposta de um animalzinho, ah, porque eu perdi tal coisa, porque o joguinho sumiu, a peça do joguinho sumiu, entendeu? Uma coisa assim que não tem nada a ver com aquele comportamento. Porque as crianças, elas não sabem, elas não têm consciência por que elas se comportam mal. Ela não tem consciência. Ela tem um único objetivo, que eu vou falar aqui para vocês daqui a pouco, mas elas não têm consciência. E nós precisamos trabalhar essa consciência. Também vou falar para vocês como que a gente trabalha essa consciência nas crianças. E aí, diante desse mau comportamento, diante do que esse comportamento nos convida, né? E o que é necessário a gente entender sobre a criança e sobre a Jane Nelson fala sobre os objetivos equivocados. O que são os objetivos equivocados ou crenças equivocadas? Como que a criança se sente aceita e importante por nós? Porque a criança, ela fala ou ela comunica conosco em código. Em código. Vocês acreditam nisso? As crianças, elas não sabem como fazer para ser útil. Ela não sabe. Gente, elas não sabem sobre isso. Elas não têm consciência desse objetivo delas. Então, elas vão dar volta para chegar naquele objetivo, sabe? Você já viu algum adulto confuso que não sabe o que quer, que fica dando volta, fica igual a barata tonta, sem saber o que quer? Quer carinho, mas vai lá, dá um tapa. Você já viu adulto assim? Tem adulto assim, que quer chamar atenção e faz milhões de coisas para chamar atenção. É igual o objetivo das crianças. Os objetivos equivocados. São adultos que ainda possuem crenças equivocadas. E aí, a gente constrói isso na infância, e a gente carrega isso, né? Eu falo isso na minha mentoria, que o chão que a criança pisa é o chão que ela vai pisar para o resto da vida dela, né? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão me entendendo? Ou não? Me conta aí, para eu saber. Mentoria top, que bom, então tá fazendo sentido, né? Eu preciso saber o que vocês estão entendendo. Família alfabeto, coisa boa você aqui. A Larissa, a Kelly chegou, a Alessandra, a Madalena, tá cheio de gente aí, ó. E Marília, a Gláucia. Então, e aí diante desses objetivos equivocados, né? Porque ela fala assim, tem uma citação do Rodolfo Dreykus, né? Que é a primeira aula eu falei pra vocês, que foi a filosofia, né? A teoria psicológica que a Jane Nelson embasou. E esse autor, ele fala que uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. É uma criança que está sem coragem, que está sem fé, que está sem confiança, que não confia nela, que não acredita, que não se sente capaz, que não se sente aceita e importante. Se eu estiver falando grego aqui, vocês me falam, tá? Porque às vezes é fácil para mim entender e difícil para transmitir. Então, vocês me corrijam aqui, tá? E aí, quais são os 4 objetivos? De novo, 4. Gente, ó, eu tô com a unha feita, deixa eu mostrar minha unha bonita pra vocês. Nossa, tinha tanto tempo que eu não arrumava assim, que eu tô até me sentindo bonita. 4 objetivos equivocados, tá? Que ela vem nomear pra gente. O primeiro é atenção indevida. O segundo é poder mal dirigido. O quarto, vingança. E o terceiro, vingança. E o quarto, inadequação assumida. Então, são 4 objetivos que as crianças... Olha pra você ver. Objetivos equivocados. Equivocados. Quer dizer o quê? Que a criança não tem consciência da sua reação equivocada, do seu comportamento equivocado. Ela age, ela tem um mau comportamento, porque ela quer atenção, porque ela quer poder, porque ela, né, quer se sentir capaz, útil, e aí vai, tá? Por isso que as crianças assumem essas crenças. E aí, ó, importante a gente pensar nisso. Essas crenças a gente assume na infância.
e a gente leva elas por muito tempo. Gente, isso é muito sério. A gente continua com essas crenças e a gente relaciona a partir delas, a gente cria vínculos de trabalho a partir delas, a gente faz escolhas a partir delas e a gente educa uma criança a partir delas. Então, olha como que isso é sério, como que a gente tem que estar atenta para que essas crenças não continuem, elas não criem raízes, né? Porque se elas criam raízes, é assim que a criança vai agir o resto da vida. Por isso que a gente chega na fase adulta e encontra adulto agindo e reagindo como criança, porque são crenças equivocadas. Hoje eu atendi um paciente, ele já é meu cliente há muito tempo, e ele falou comigo: Bruna, eu sou filho único e eu recebi a vida inteira da minha mãe atenção única e exclusiva, né? Eu sempre fui único na vida dela e exclusiva. E aí o que acontece? Ele tá percebendo que ele relaciona com a namorada querendo ser único e exclusivo e não dá certo, gera briga, e ele relaciona com o trabalho querendo ser único e exclusivo. No trabalho ele tem sucesso, porque ele tem um cargo de liderança muito alto. E aí lá ele tem sucesso. Ele realmente recebe toda a atenção única e exclusiva. Ele é o detentor de todo o poder ali. Mas na relação amorosa, isso não funciona. E não é só nisso não, porque ele tá tendo problema na relação amorosa, mas ele poderia estar tendo problema no trabalho. Eu tô trazendo esse caso para ilustrar para vocês quando uma crença uma crença equivocada é alimentada na infância, como que ela se perpetua durante toda a nossa vida. A minha crença equivocada de quando eu era criança é de ser princesa. E ela me acompanhou durante muito tempo. Né? Até pouco tempo atrás, até eu acho que uns 5 anos atrás, essa crença era algo ainda muito profundo e enraizado em mim. Eu cresci, eu desenvolvi, eu fiz tudo na minha vida achando que eu era princesa, que eu tinha um trono, sabe? Que eu tinha que reinar em qualquer lugar. Então, o tanto que isso foi ruim pra mim, né? São os rótulos que a gente acaba trazendo para as infâncias. Adulto tá junto como criança, Vânia? Tá com a mãozinha aí? Então, temos que trabalhar essas crenças, temos que trabalhar esses comportamentos. E você sabe quais são elas, tá? Você sabe quais são as crenças que você tem, que você construiu. Não são verdadeiras. Essas crenças são o que os outros dizem sobre nós. São o que, diante do nosso comportamento, a resposta que a gente tem. E a gente vai construindo isso, tá? Porque o que acontece? Todos os adultos, assim como todas as crianças, gente, todo mundo quer atenção. A atenção, ela não é exclusiva do querer da criança, não. Nós, enquanto adultos, eu quero atenção. Meu marido chega em casa, eu quero atenção dele. Não é? Você vai encontrar com uma amiga, você quer a atenção dessa amiga. Então, concorda comigo que todos nós precisamos de ter atenção? A gente anseia por atenção? A questão é que a criança, talvez a forma com que ela se comporta traz em nós uma irritabilidade, né? Ou um sentimento, porque um sentimento de não utilidade, por quê? De não conseguir, de incapacidade, não de utilidade, de incapacidade. Porque elas buscam aceitação, né? Através daquele comportamento que elas estão tendo. Então, quando elas buscam aceitação através do comportamento, essa aceitação, ela pode ser equivocada, né? Porque ela quer a nossa atenção, ela quer o nosso olhar. E independe que olhar que é esse que a gente vai dar para a criança. Eu sempre falo muito disso. A gente pode olhar para a criança batendo, xingando ou com carinho e amor. De qualquer forma, é atenção. Então, se o objetivo da criança é a atenção, já está dada. Se você vai olhar para a criança porque ela jogou uma coisa no chão ou gritou com você, é isso que ela quer, a sua atenção. Independe da qualidade dessa atenção, sabe? Se a gente for pensar nisso, não vou muito longe não, mas quando a gente pensa em relações abusivas, porque foram relações abusivas desde a infância e chega na vida adulta,
a forma com que essa mulher ou esse homem aprendeu a ser amado pelos pais, ela vai perpetuar isso na vida adulta e ela vai aceitar, né, um homem ali continuar, né, uma mulher continuar com esse tipo de relação, porque é a forma com que ela se sente amada e tá tudo, né, não tá bem, mas é a forma com que ela acreditou que era amada. Então, é muito perigoso isso. E aí, o que acontece? Qual que é a solução que a Jenny Nelson traz pra gente? Ela sempre fala que a única solução que nos resta, né, para o mau comportamento e para os 4 objetivos equivocados é o encorajamento. Eu vou falar sobre encorajamento aqui com vocês. Acredito que na 4, 5, 6, 7, aqui na 6ª ou 7ª aula que eu vou dar, tá? Então, por isso que é importante a gente assumir a nossa responsabilidade diante do comportamento e controlar o nosso comportamento. Porque quando a gente controla o nosso comportamento, a gente tá quebrando esse ciclo, sabe? Porque se a gente não controla o nosso comportamento, essa criança ela vai se sentir amada de forma indevida. E aí o ciclo de vingança, ou o ciclo do mau comportamento, ele tende a aumentar. E aí não é feio você chegar para o seu filho e falar assim, ó, opa, peraí, não tá legal, tá tudo errado. Eu assumo a minha responsabilidade, a gente tá entrando num ciclo aqui que não tá legal, você não tá se comportando, né, bacana, eu também não tô me comportando bem, nós não estamos bem, e não é isso que eu quero. Eu preciso da sua ajuda, né? Depois, quando a gente estiver melhor, a gente senta e decide, a gente senta e soluciona. Porque a gente precisa acalmar primeiro, né? A gente precisa centrar, trazer para nossa consciência. E é isso, gente, não tem outra solução que não dá um stop, uma pausa, sabe? Não tem jeito, não tem outra forma. Você a criança ali teve um comportamento que te trouxe essa irritabilidade, te trouxe esse sentimento, para tudo, não continua, sai de cena, respira fundo, a gente chama isso de pausa na disciplina positiva. Tem que fazer a pausa, porque se a gente não parar para poder trazer para a consciência, respirar, acalmar, para poder então agir, a gente continua no ciclo, tá? No ciclo do mau comportamento, no ciclo da vingança. E aí, como que a gente identifica as crenças e os objetivos equivocados? Primeiro, a reação do adulto ao comportamento da criança. Porque a nossa reação, as 2 primeiras reações que a gente tem a qualquer comportamento da criança que nos desafia ou que a gente sente desafiado, né? É a frustração, a gente se frustra, fala, puxa vida, né? Não eduquei pra ser isso, não é isso que eu quero. Ou então a gente fica com raiva, a gente fica enfurecido, não é assim? Só que essas 2 reações, né, que a gente tem de frustração ou sentimento que a gente tem de frustração e de raiva, eles são respostas secundárias à nossa incapacidade de controlar aquela situação. Sabe por quê? Porque quando o nosso filho reage mal ou nos desafia, a gente sabe que a gente não pode controlar. A gente não tem muito o que fazer, né? Tem pessoas que partem para o ato, vão para a punição. Mas a disciplina positiva, a gente aprende que isso não é uma boa saída, né? E aí, quando a gente depara com isso, que a gente não consegue controlar o comportamento dos nossos filhos, o sentimento secundário que vem é esse, não é o primário, é o secundário. E a nossa facilidade de reagir como um réptil, igual eu falei antes, é fácil. Ou então, de simplesmente ignorar, né? Fazer a pausa positiva, gente, naquele momento, não é ignorar, tá? Porque a pausa positiva, quando a gente faz ela, a gente avisa pra criança. Nós estamos descontrolados, ou a mamãe tá descontrolada, agora eu preciso de um tempo. E sai de cena. Você não sai de cena calada, como ameaça pra criança, não. Né? Isso é abandono, a gente não faz isso. A gente avisa pra criança que precisa daquele tempo e sai pra poder se controlar, pra poder agir melhor. Então a gente fala isso pra criança. Porque a gente precisa sair da cena, né? E a segunda dica, né, pra gente identificar as crenças e os objetivos equivocados
é a resposta da criança quando a gente interrompe aquele comportamento dela. E é justamente nessas respostas que as crianças vão nos dar, né? É que estão os 4 objetivos equivocados. Porque decifrar o código, né? Entender o que a criança quer, o que a criança precisa, não é coisa fácil. Mas eu vou trazer para vocês qual que é o código do mau comportamento. Sabe qual que é o código do mau comportamento? Vocês querem saber? Coloca aí para mim, eu quero. Eu quero saber qual que é. Gente, quando você lembra disso, na hora que você tá enfurecida, frustrada ou com raiva, vocês não acreditam não, como que é? A pausa positiva tem me ajudado bastante aqui em casa. É isso mesmo, Bela, você falou no grupo. E, gente, ajuda, é uma salvação, Bela, é salvação. Mas tem que avisar pra criança que você tá fazendo a pausa, tá? Eu quero, isso mesmo, coisa boa. Então, vou contar pra vocês. Vocês não acreditam qual que vai ser. De tão fácil e tão simples. Sabe qual que é o código do mau comportamento? Na hora que a criança começa a se comportar mal, ela tá dizendo pra você: eu sou uma criança e quero me sentir aceita. Gente, anota isso daí. Eu sou só uma criança e quero me sentir aceita. No mapa mental da aula, tá aqui, ó. Vou colocar lá pra vocês. O código tá aqui. Diante daquele comportamento que você perde a cabeça, que você fica frustrada, com raiva, querendo matar aquela criança, lembra disso. A criança tá querendo te dizer: eu só sou uma criança, ou eu sou apenas uma criança e quero me sentir aceita. Gente, é isso. Todo ser humano precisa sentir aceitação. E a necessidade da criança é muito mais intensa. Só que ela fala com a gente em códigos. A gente não percebe, a gente não sabe. E se você corresponde a esse código criando as crenças equivocadas, né? Criando problemas, porque a gente pode criar ou problemas ou soluções, e o que a disciplina positiva vem trazer pra gente são as soluções. Porque quando a gente pune, a gente tá criando problema. Quando a gente castiga, a gente tá criando problema. Quando a gente ameaça, a gente tá criando problema. Porque essas crenças estão sendo enraizadas equivocadamente. Entende? E se você encobre o seu sentimento de raiva, né? Ou o sentimento de frustração, se você deixa ele ali quietinho e vai juntando ali, o ciclo de vingança, ele vai só aumentando. Né? Ele tende a crescer. Então, essas são as 2 formas da gente identificar os objetivos equivocados. Primeiro, olhando a nossa reação, observando o nosso comportamento e o nosso sentimento. E segundo, olhando para o comportamento da criança. Lembrando que o código do mau comportamento é: eu sou uma criança e quero me sentir aceita. E aí eu falei pra vocês que a gente vai fazer isso como? Como que a gente elimina o mau comportamento? Fazendo encorajamento. Na sexta ou sétima aula a gente vai falar sobre isso. E hoje nós vamos falar mais sobre o quadro de objetivos equivocados. Então, primeiro objetivo equivocado para vocês entenderem, tá? Porque eu vou falar mais sobre os objetivos equivocados agora. Atenção indevida. O que é atenção indevida? Anotem aí. Eu me sinto aceito apenas quando eu tenho a sua atenção. Aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Coloca aí pra mim. Não tá muito lindo, não, mas é um chapéu de quê? Atenção indevida. A criança só se sente aceita e importante quando tem atenção indevida. E para ela ter atenção indevida, o que ela faz? Se comporta mal, chamando a atenção dos pais. E aí o que acontece? Ela tem um comportamento ali para chamar a atenção dos pais, para chamar a atenção das pessoas, para
aparecer igual um palhaço, né? Assim, tá querendo aparecer, igual aquela que a gente fala, ah, já viu aquela pessoa que a gente fala assim, colocou uma melancia na cabeça? Coloca uma melancia na cabeça que é melhor, você vai aparecer mais? É essa pessoa, entendeu? É a criança. Já viu aquela criança chata que toda hora quer chamar sua atenção, toda hora quer fazer alguma coisa pra chamar sua atenção? Né? Chata, entre aspas, assim, porque tá o tempo todo ali criando coisas pra quê? Pra gente direcionar a atenção pra ela. Vocês vão falar assim comigo, Bruna, eu percebo todas no meu filho, tá? A gente percebe mesmo, porque esse código, ele é velado. Toda criança quer atenção, toda criança quer, né? Mas esse código é velado. Quando essa atenção é indevida, a criança assume esse comportamento de colocar uma melancia na cabeça, de ser o palhaço ali, né? Aquele comportamento, ele é, talvez naquele momento que ela chama atenção, a gente olha para a criança para de fazer. Mas ele é, de novo, acionado, sabe? A criança, ela tende a repetir esse comportamento sempre, 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 sempre. Por quê? É assim que ela tá se sentindo amada. É assim que ela tá se sentindo reconhecida pela atenção indevida. O poder mal dirigido. Eu tô trazendo para vocês entenderem, tá? Tô trazendo essas... Deixa eu pegar aqui. O poder mal dirigido. Aqui, ó. O que é o poder mal dirigido? Não ficou muito bonito não que eu fiz aqui com a Augusta agora. O que é isso aqui, gente? Chamando a atenção. Bruna, você é sensacional. Obrigada, Adriana. Você também. Gracinha de você. Coroa do rei. Tá? Poder mal dirigido. Eu me sinto aceito ou aceita apenas quando eu estou no comando. Você não manda em mim. Quem manda sou eu. Tá? É a coroa. Isso mesmo, Adriana. A coroa. A criança, gente. O poder mal dirigido é essa. A criança entra quê? Em disputa de poder com a gente. Não é? Ela desafia, ela se comporta mal, ela fica resistente. Já viu aquelas crianças resistentes que te desafia? Sabe? Que diz pra você, você não me manda? Aqui o Augusto age muito com poder mal direcionado. Muito. Ele fala, você não me manda. Por quê? Eu sou do autoritarismo. Então, como eu sou do autoritarismo, às vezes a gente bate de frente. E aí, ele usa o poder mal dirigido, tá? Ele usa o código do poder mal dirigido, porque ele fala pra mim, você não me manda. Quando ele fala isso pra mim, o que quer dizer? Eu não soube direcionar o comportamento dele, eu não soube decifrar o código, entende? E aí, ele fala pra mim, ele pega a coroa e ele põe a coroa, né? E ele se sente amado e pertencente só quando ele está no comando. E se a gente continua ali, realmente batendo de frente, usando poder, disputa de poder com a criança, eu vou alimentando esse poder mal dirigido. Eu alimento esse comportamento nele, tá? Se eu não estou atenta, eu alimento esse comportamento. Se eu começo a bater de frente, se eu insisto naquilo ali, quem manda sou eu, você não manda em nada, apanha, bate, ou põe de castigo, eu estou alimentando o poder mal dirigido dele. E ele vai se sentir importante e aceito o resto da vida dele dessa forma, quando ele estiver no comando. Marina fala isso também, você não me manda. Pode ter certeza que você tá entrando em disputa de poder com ela. Entrou em disputa de poder com a criança, ela vai falar isso pra você. E tá sendo um objetivo equivocado. Porque ela tá se sentindo amada através desse objetivo equivocado. De poder mal dirigido. Me sinto assim com a minha filha de 12. Então vão sair disso, Cris. Ainda mais 12 anos. Não dá. Dá poder pra essa menina. A adolescência precisa confiar. Precisa confiar. A gente precisa confiar neles, na capacidade deles. Senão não vai dar certo. Você não me ordena. Isso, Vânia, você não me ordena. Poder mal dirigido, tá? Outro. Qual que é o outro? Vingança. Olha aqui a vingança, ó. A vingança, ó. Meu ficou muito cara de malandra, não, ó. Vingança. Sabe o que é a vingança? A criança faz algo destrutivo e que vai te magoar.
Você é uma péssima mãe, eu não te amo mais, eu prefiro que você morra. A criança quer te magoar. Isso é vingança. Eu não me sinto aceita, mas eu posso me vingar. O pensamento da criança é esse. Eu não me sinto aceita. Ela não tá me aceitando, mas eu vingo. Quer ver o que eu vou fazer? Ela nos contra-ataca. Eu vou falar aqui como que a gente vai sair disso, tá? Tem várias dicas da Jenny Nelson aqui. Não aguentei seu comentário. A Cris? Qual comentário, Cris? Coloca aí pra mim. Então, tem criança aí que tem esse contra-ataque, que magoa vocês, que fala algo destrutivo só pra te apurrinhar? É porque essa criança tá com um sentimento de vingança, né? Ela assume esse lugar de se sentir aceita, de se sentir aceita, né? De poder, de objetivo equivocado, só quando ela se vinga. Tá? Me conta aí se tem alguém aí nesse... O Augusto algumas vezes falou comigo, assim, deve ter sido umas 2 vezes, que eles queriam me vingar de mim. Ou às vezes a criança, que ele teve esse comportamento, e a gente, quando percebeu, eu e o marido, a gente começou a ficar atento. Bom, tem alguma coisa do nosso comportamento que não tá legal em relação a ele. E aí a gente ficou atento. Tá vendo que eu falei primeiro o nosso comportamento e o nosso sentimento, depois da criança? Por isso. Porque é importante a gente voltar pra nós pra depois voltar pra criança. Malandra? Aquela malandrinha, sabe? Aquele lugar quando a criança assume aquele papel de malandrinho. Sabe o que o Augusto fez na atitude dele de vingança? Ele saiu, ele abriu o portão, o interfone, ele abriu o nosso interfone e saiu pra rua. Saiu aqui pra rua, sabe? O pai dele morre de medo dele sair pra rua, assim. É até uma crença, né, do pai em relação a isso. E aí, ele abriu o portão e saiu pra rua. Sabe? Tipo assim, vou fugir. O sentimento, o pensamento dele, sabe? É de fugir mesmo, ele queria fugir. E aí, se ele quis fugir, porque ele sentiu que queria, ele não se sentiu aceito e queria se vingar. Eu não lembro qual que foi a atitude, o que a gente fez. Ah, lembrei. Depois eu conversei com ele. Lembrei. Porque a gente tem que conversar com a criança sobre isso, tá, gente? Não é deixar simplesmente não. Até pra criar consciência. O pai xingou ele. Foi uma semana que o pai tava muito estressado. E aí o pai xingou ele. E homem quando xinga tem a voz muito grossa, né? Parece que é um estrondo. E aí o pai dele xingou ele com uma voz bem rude. E aí ele ficou muito magoado. E aí ele não se sentiu aceito e quis se vingar. Tá vendo? Quando a gente pensa nisso, gente, eu sou só uma criança e quero me sentir aceita. Ele não se sentiu aceito pelo pai, quis vingar do pai. Como que ele quis vingar do pai? Com um mau comportamento. Mas foi um mau comportamento? Ou foi uma dificuldade ou um objetivo equivocado dele de se sentir aceito? Foi um objetivo equivocado. Ele queria só simplesmente se sentir aceito. Aí ele foi lá e fez o quê? Vou fugir, vou me vingar. Porque assim eu vou ser aceito. Entendeu? Assim minha mãe vai vir atrás de mim, meu pai vai vir atrás de mim. Olha pra você ver, a criança ela não sabe como que ela vai fazer pra se sentir útil, tá vendo? Isso é muito perigoso. Acontece aí também vingança na adolescência, né? Adolescência, vingança, assim, gente, se a gente continuar... Cris, se você continuar batendo de frente com a sua filha de 12 anos, o que você vai colher daqui pra frente vai ser vingança. Literalmente vingança. E a quarta e última é a inadequação assumida. Tá? O que é inadequação assumida? Aqui, ó. Criança, ó, esconde. É impossível ser criança. Eu desisto. Você pode ir e me deixar sozinha, tá? Tampa o olho mesmo, aqui ó, a criança não quer ser vista. A criança tampa o olho, tá? Ela quer ir embora, ela quer sumir, ela desiste. Isso é inadequação assumida. A criança vai desistir. Ela não
vai assumir esse lugar de desistência, de não conseguir. É impossível ser aceita, eu não consigo, eu desisto. Peguei o livro aqui só para ver uma coisa aqui, gente. E geralmente, nessa atenção indevida, a criança assume o lugar de passividade, de espera. Ela não faz por si própria. Já viu aquelas crianças muito tímidas? Muito, porque tem crianças introvertidas. Isso é fato. Mas tem muitas crianças que são introvertidas e muito tímidas. Pode ser uma inadequação assumida, pode ser um objetivo equivocado de se sentir aceito e importante. E aí ela desiste dela mesma. Ela assume esse lugar de não aceitação, tá? E aí, pronto, ela não confia nela, não quer saber de mais nada. Alguém me perguntou, e aí, Bruna, como é que a gente vai sair disso tudo, né? Como é que a gente sai disso tudo? E aí, vamos pensar então. Não vai ter como eu falar de todos, mas eu vou trazer, já tem 51 minutos que eu tô aqui na live. Quais são as soluções? Do primeiro, da atenção indevida. Quando a criança, né, coloca o chapéu lá de palhaço, a melancia na cabeça. Primeira coisa que a gente pode fazer, redirecionar o comportamento dessa criança. Presta atenção aí, qual desses 4 que você percebeu que a sua filha está, o seu filho está, ou qual desses, né, que ele mais atua? Porque todos os 4 não, mas uns 2, geralmente são 2 que eles assumem. Aqui em casa sempre poder mal dirigido e vingança. Geralmente é os 2, que ele assume mais, tá? Então eu vou falar do primeiro, atenção indevida. Quando essa criança assume atenção indevida, me conta aí, gente, o que vocês conseguiram identificar? Tem esses aqui também, não quero que seja minha mãe. Tem, né, Vânia? Pensa aqui, dos que vocês conseguiram identificar algum? Coloca aí pra mim qual que vocês identificaram. O primeiro, atenção indevida, então. A gente tem que redirecionar o comportamento dessa criança, né? Por exemplo, você tá ali no telefone conversando com alguém, aquela criança não te dá sossego. Ela pula na cama, ela grita, ela puxa sua calça, sei lá, ela faz um monte de coisa pra poder aparecer ali pra você. Então, como que você vai fazer para essa criança se sentir útil? Gente, marca um tempo no relógio, marca um tempo no cronômetro e fala, olha, eu vou conversar mais 5 minutos, marca o tempo aí. Quando der os 5 minutos, você me avisa. Porque você tem que dar alguma coisa para essa criança se sentir útil, tá? A Cris tá falando aqui que 2 igual às minhas. Então, 2 igual às minhas, né, Cris? Então, você vai... o poder mal dirigido e a vingança. É o número 2 e o número 3. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. A primeira é a atenção indevida. Então, redirecionar o comportamento é isso. Quando a criança estiver fazendo alguma coisa para chamar a nossa atenção e para, né, o sentimento que a gente tenha de provocação, dá alguma coisa útil para essa criança fazer em relação àquilo que você está executando. Tá? Coloque essa criança para gerir alguma coisa, para se sentir bem com isso. Segundo, faça algo inesperado. Sabe? Faça uma brincadeira, dê um abraço naquela criança, porque isso quebra aquele clima de atenção indevida. Faça todos os 4, tá? Objetivos equivocados. A gente tem o tempo especial, que é aquele tempo que a gente faz todos os dias com a criança. Até 6 anos, 15 minutos por dia, todos os dias. De 7 aos 12, 30 minutos uma vez por semana. De 12 em diante, uma vez ao mês, a gente faz um programa com o adolescente. Então, esse tempo especial, ele é precioso. Os sinais não verbais, a gente pode utilizar ele, né? Por exemplo, quando a criança, né, quiser... Sinal não verbal. Quando a criança estiver falando muito, ou quando a criança estiver fazendo alguma gracinha em relação a isso, você faz um sinal, né, da orelha, que você vai escutar ela daqui a pouco. Faça algum sinal não verbal. Combine com essa criança um sinal não verbal, tá? Puxar a orelha, tipo assim, mamãe vai te escutar daqui a pouco, espera.
sempre algum sinal, alguma coisa em tom de brincadeira, para essa criança entender que aquele sinal é seu e dela e que ela precisa ter aquela pausa. Então, pega um comportamento da criança que é muito desafiador para você. Por exemplo, aqui em casa, quando a Augusto tinha por volta de 3, 4 aninhos, ele não me deixava conversar com ninguém. Gente, eu encontrava com alguma amiga, com alguém, ele ficava, mamãe, 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 e ele não me deixava falar 2 palavras. Aí, atenção indevida, Olivia? Então, essas são as soluções, tá? Que eu tô trazendo. Ele não me deixava falar 2 palavras com as pessoas. Qual foi o sinal que eu fiz com ele? Eu fiz um sinal com ele assim, ó, de fazer assim no punho dele, toda vez que eu encontrasse com alguém e que eu precisasse que ele ficasse calado, que ele não entrasse na conversa, porque a criança gosta de entrar na conversa, eu ia apertar o punho dele. Então, toda vez que a gente saía, eu apertava o punho, gente, era assim, tira e queda, era tirar com a mão. Ele na hora calava, quando eu usava o sinal não verbal. E ele também comigo. Ele também usava esse sinal não verbal comigo, porque é um combinado que a gente faz, né? Mas nessa idade eu muito mais usei com ele do que ele comigo. E assim, funcionava demais. E até hoje é um sinal não verbal. Quando ele tá falando muito, ou quando ele tá entrando muito na conversa, que não der pra entrar, eu aperto a mãozinha dele, ele já sabe. Hoje a gente utiliza menos, porque hoje eu já falo mais com ele, mas ele já entende, né, também muita coisa. O sinal não verbal, então, é ótimo. Confie e conforte. Eu sei que você consegue resolver sozinho. Dá poder para essa criança, sabe? Porque às vezes a gente não confia nessa criança. A gente não acredita na criança. E quando a gente não acredita nessa criança, a gente tá criando essa tensão indevida. Não faça, haja. A gente faz muito pela criança, executa muito por ela. E aí, a gente tira essa confiança da criança. E ao invés de você falar também, haja, tem uma ação. Por exemplo, na hora que você tá ali toda, né, ressentida, com raiva, brava, tem a ação da pausa positiva. Avise pra criança, eu preciso de um tempo pra mim. Né? E você tá agindo, isso é uma ação. Ao invés de ficar falando, né? Porque às vezes a gente tá com raiva ou tá brava, a gente começa a falar, fala, eu já falei que não é pra fazer, tá fazendo errado, não é assim, eu tô cansada, né? Sim, a gente vira falar. E aí, então, verbalize menos e haja mais. Isso é uma das ações da atenção indevida. Isso eu faço muito, falo, a mamãe confia em você, você pode fazer, você consegue. Ótimo, Adriana. Isso é ótimo, eu também falo muito aqui. No segundo, poder mal dirigido. No poder mal dirigido, a gente tem que pensar sempre o seguinte. No poder mal dirigido, geralmente mãe é autoritária, tá? A gente tem que sair do poder e dar poder para essa criança. Não faça por ela e não mande. Porque se você mandar, acabou. Aí você entrou no ciclo de disputa com essa criança. Então, peça ajuda ao invés de mandar. Não mande, peça ajuda e não force, tá? Porque se a gente forçar também, a gente pode fazer também sessões de resolução de problema, envolver a criança em soluções. Porque quando as crianças criam soluções junto com a gente, elas se sentem mais responsáveis. Então, quando a gente tem um problema e fala qual que é a solução, qual que é a sua opinião em relação a esse problema, o que a gente pode fazer para melhorar, você inclui e responsabiliza aquela criança. Meu caso, ótimo, é o seu caso mesmo, Cris. Decida o que vai fazer por você, ao invés de decidir pelo seu filho. Por exemplo, você briga com a criança todo dia porque ela não pega roupa suja e põe no cesto de roupa suja. Aí você xinga ela todo dia, mas vai lá e pega a roupa dela. Fala o seguinte, decida por você. Eu vou lavar roupa toda terça-feira. Se as roupas não estiverem no cesto, não vão ser lavadas. Gente, haja. Fala e haja. Não fica falando e agindo ao contrário, não. Então, decida por você, não decida pela criança. Não decida pelo adolescente, entende? Ou então, faça calada.
Por quê? Às vezes a gente quer decidir por eles, a gente quer que eles levem a roupa, a gente quer que eles façam tal hora, tal dia, dessa forma. E aí a gente fala muito, perde a paciência, faz por eles e não age. Entende? Fica falando sem ação. Se eu falar assim, olha, se vocês não lavarem os pratos e os copos vão ficar sujos na pia. Eu decidi por mim que isso vai acontecer e vou lá e faço ao contrário. Entende? Então, decide por você e haja e faça. Você colocou uma câmera aqui? É assim mesmo. O horário especial envolva a criança na criação, a criança ou o adolescente na criação da rotina dela. Faça uma rotina junto com essa criança. Ela vai te falar o que vai ser colocado na rotina dela. Crie a rotina com ela. Ela vai desenhar a rotina. Ela vai criar a rotina junto com você. E aí ela também vai se responsabilizar mais, porque quem criou a rotina foi ela, tá? Dê escolhas limitadas. Tá, você quer sair? Você quer, igual no caso da crise adolescente, você quer encontrar com a sua amiguinha? Tudo bem. Você quer encontrar com ela? Você pode encontrar com ela por 2 ou 3 horas. Qual que você prefere? Por 1 ou 2 horas. Entende? Dê escolha. A criança e o adolescente vai escolher. Aí ela já é adolescente, ela vai falar, não, eu quero ficar 4. Não, 4 não tem jeito. Então vamos fazer uma regra de 3 aí. Não vai ser 2 que eu quero e nem 4 que você quer. Vai ser 2 horas e meia. Entende? Porque aí não vai ser nem do seu jeito, nem do jeito dela. Você vai ceder. Você não vai forçar. Você não vai entrar em disputa. Não é nem ela nem você que escolheu. Vocês fizeram um combinado aí de meiar essa razão. Entende? E convide a criança para colocar o problema nas reuniões de família. Reunião de família eu ensino nas minhas mentorias, como que a gente faz. O terceiro, a vingança, tá? Evite retaliação. Mantenha-se amigável até que todos se acalmem. Se você começa a retalhar, começa a falar demais, não vai dar certo. A criança vai se sentir vingada. É o que aconteceu aqui em casa. O pai falou, xingou, esbravejou, ele foi lá e se vingou com o comportamento. Veja o que magoou aquela criança e demonstre empatia. Foi o que eu fiz. Fui lá, depois que tudo passou, conversei, sentei, demonstrei empatia, falei que sabia o que ele estava sentindo, como que a gente podia resolver. Fui empático com ele. Não xinguei, não retalhei, né? Validei os sentimentos feridos dele. Use a honestidade emocional ao dizer sobre os seus sentimentos. Eu falo muito isso aqui com o Augusto. Quando ele tem alguma atitude, alguma ação, eu falo, filho, a mamãe também se sentia assim quando era criança, quando acontecia isso, isso e isso. Mas você tem que usar a sua honestidade emocional. Não vale mentir, não vale criar situações para falar disso, tá? Porque senão não é válido. Use a escuta ativa. Escute essa criança ativamente, né? Use os 4 R's da reparação do erro que a gente viu semana passada e os 4 passos para a cooperação. E o último é a inadequação assumida. Né? Qual que é a inadequação assumida? Quais são as soluções para a inadequação assumida? Crie tempo para treinar essa criança de forma positiva e para o sucesso. A inadequação assumida é aquela criança que não acredita nela, né? Aquela criança que é muito recuada, lembrem? Então, crie situações positivas, treine essa criança para o sucesso. Dê um pequeno passo de cada vez. Então, você vai desenhar com a criança um círculo, você desenha metade do círculo e fala, agora você faz a outra metade do círculo. São pequenos passos. Faça junto, de forma positiva. Proporcione para essa criança pequenos êxitos, que ela possa fazer pequenas coisas e que ela possa acertar, que ela possa se sentir capaz. Elimine a sua expectativa e perfeição e não desista. Então, vocês conseguiram entender as soluções para os 4 tipos? E outra coisa, como que a gente cria consciência? Me fala aí, gente, se vocês conseguiram entender e se vocês conseguiram anotar aí para poder executar isso em casa. São dicas valiosas, tá? Que eu dou somente nas minhas mentorias.
Como que a gente esclarece o objetivo com a criança? No primeiro, você quer a minha atenção e manter ocupada? Você pode perguntar para a criança: filho, você está querendo minha atenção? Quer me manter ocupada com você? A gente tem que criar consciência na criança. Eu estou percebendo que você está fazendo isso porque você quer a minha atenção. No segundo, você pode falar com a criança: você quer mostrar que pode fazer o que você quiser? É isso que você está tentando dizer para a mamãe? Mas você pode fazer, não precisa ter essa ação, sabe? E no terceiro, você está magoado? Você quer se vingar de mim ou de alguém ou do seu pai? Né? Não precisa ter essa ação. Então você ensina a criança qual que é a ação que ela pode ter. E no quarto, você acha que vai conseguir e não quer tentar? Porque geralmente no quarto a criança, ela acha que ela não vai conseguir, ela não quer tentar. Então a gente tem que criar consciência nas crianças, quando elas estão agindo de forma indevida. A gente tem que falar, tem que verbalizar o que a gente está percebendo e como essa criança pode agir, o que ela pode fazer, tá? Porque elas vão agir de forma equivocada para alcançar aceitação e importância. E elas vão criando essas crenças errôneas para se sentirem aceitas, tá? Porque o que as crianças mais querem é o amor, é o nosso amor, é a nossa atenção. Gente, vamos ficar por aqui, né? Porque já tem 1h05, eu tô com medo dessa live acabar. E aí eu não vou conseguir falar mais nada e nem vou conseguir salvar ela. Valeu a pena ficar aqui comigo? Fez sentido pra vocês? Conseguiram entender o que é um mau comportamento e um objetivo equivocado? Gente, não esquece disso, tá? Eu só sou uma criança e quero me sentir aceita diante do mau comportamento. Fique atento a você, depois à criança, para você perceber e entender esse comportamento. E estude, busque conhecimento, faça parte de grupos, sabe? Por isso que eu tô fazendo esse clube de mães, porque a gente precisa desse apoio, a gente precisa dessa troca. Porque isso amplia a nossa consciência, isso traz liberdade para nossa vida, para a educação diária das crianças, sabe? Live sensacional, valeu! Que bom, perfeito, coisa boa, gente. Que muito bom ter a resposta de vocês, tá? Valeu muito. A Olivia colocou. Faz um post com essa frase? Faço um post com Vou até colocar aqui, então. Ótima dica. Nunca fiz, acredita? É bom que eu falo lá um pouquinho, né? Que esse é o código do mau comportamento. Só vai entender para quem participou hoje. Vou fazer agora. Código do mau comportamento. Eu só sou uma criança e quero me sentir aceita. Obrigada por vocês terem ficado aqui até agora. Pris entrou agora, vai ficar gravada. Veja essa live depois, tá? Quem não viu, quem são minhas mentoradas aí. Quem tá fazendo o curso de desobediência comigo, que é a Priscila. A Cris tá fazendo. A Gláucia. Minhas mentoradas estão tudo aqui, ó. Depois vocês... Quem não assistiu, viu, Priscila? Assiste, vale a pena assistir, tenho certeza. Tô falando que essa aula aqui é uma aula que eu dou em mentoria. E não são todas as mentorias. A primeira mentoria eu não consigo dar ela. Então, quem participou e quem tiver a oportunidade de assistir, vai levar um conteúdo e tanto aí. Agora, a nossa próxima aula é na quarta-feira. E eu vou dividir com vocês lá o mapa mental no grupo, quem tiver no grupo, tá? Que tá lá no link da bio. Lá nesse mapa mental tem, viu, Adriana, essa frase. Mas eu vou fazer um post sobre ela e vocês vão lá e comentem, tá? No post. Por favor, não me deixe só, não. Ei, Cíntia, entrou atrasada, nós estamos acabando. Então, meninas, quarta-feira eu espero vocês aqui pra gente falar sobre... Deixa eu olhar aqui que a gente vai falar na quarta-feira. Na quarta-feira, nós vamos falar de um tema riquíssimo, riquíssimo e super importante, que são as consequências lógicas, tá? Consequências lógicas. São responsabilidades lógicas que a gente tem que deixar para a criança e que a gente faz por elas. Essa aula também é maravilhosa, consequências lógicas. Até na quarta, às 8, hein? Convido outras pessoas para estarem aqui comigo, para estar aqui conosco, para poder participar desse conteúdo, tá?
Depois quero ver sobre esse mapa, me conte mais, tá, joia? Conto, com certeza. E tô esperando você pra gente marcar a nossa live, tá? Viu, Adriana? Quero fazer a live com você. Então, beijão, meninas. Até quarta.